Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu sou o reverendo Nilson Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Coelho da Rocha, São João de Meriti. Nós estamos aqui para fazer o devocional de Quaresma, o primeiro domingo da Quaresma, que é o devocional referente à tentação de Jesus, que se encontra em Lucas, capítulo 4, do verso 1 ao verso 13. Eu não vou fazer a leitura do texto, apenas citarei alguns versos para aplicar na nossa meditação de hoje. O texto nos fala que Jesus Cristo, depois do batismo, ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto. Olha a cena de contraste. Cristo, no batismo, ele foi solenemente declarado como sendo o Filho de Deus, o Filho a quem o Pai tem prazer. Agora Cristo ele se encontra no anonimato, oculto, isolado no deserto, sendo assim então tentado pelo diabo. E você vê que o próprio diabo ele vai tentar lançar dúvidas em Jesus se ele de fato é o Filho de Deus. Veja, por exemplo, o verso 3. Então o diabo lhe disse, se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Então você vê que o diabo ele vai tentar lançar essa dúvida no coração de Jesus acerca daquilo que o Pai havia declarado a respeito dele. Muitas das vezes o diabo também age assim na nossa vida. O Pai já nos declarou em Jesus, no nosso batismo, que nós somos filhos de Deus. Porém, muitas das vezes o diabo ele tenta lançar essa dúvida se Deus realmente nos ama, se somos filhos dele. E aqui o diabo ele vai fazer uma tentação procurando levar Cristo à queda em algo que aparentemente é básico, algo que aparentemente não teria nada a ver Cristo ter cedido à tentação, que é a questão de transformar pedra em pão. Ou seja, Jesus que estava com fome, ele poderia muito bem se alimentar aqui agora, não seria um pecado, talvez, passaria isso na mente daquele que fosse tentado nesse sentido. É a tentação naquilo que é fundamental para nós, como, por exemplo, a nossa alimentação. O diabo procurará, muitas das vezes na nossa vida, nos levar à queda usando uma situação em que ele lançará a dúvida de não é legítimo eu fazer isso porque eu tenho necessidade básica, fisiológica. Porém, se Jesus cedesse a essa tentação, ele estaria fugindo do seu propósito, que era jejuar em preparação à grande missão que o Pai lhe havia confiado. Quando nós jejuamos, nós deixamos de nos alimentarmos do pão físico para nos alimentar do pão espiritual. O diabo ele vai continuar a tentação, duvidando ou tentando lançar a dúvida se de fato Jesus era o Filho de Deus. E agora, lá no verso 6, ele vai dizer assim, e disse-lhe, eu te darei toda a autoridade e glória destes reinos, porque me foram entregues e eu os dou a quem eu quiser. Aqui, Satanás levou Jesus para um lugar elevado e mostrou os reinos do mundo. E tentou fazer com que Jesus cobiçasse, desejasse a fama, a glória, o poder. E disse que isso ele daria a Jesus, se Jesus Cristo o adorasse. Aqui nós encontramos dois problemas. O problema da ambição, da cobiça, do desejo por fama e poder, e o problema de fugir da cruz, como se fosse possível alcançar a glória sem passar pelo Calvário. Então Satanás tenta tirar a cruz do caminho de Jesus e tenta levar Cristo também a cobiçar, a desejar, a se tornar alguém poderoso aos olhos do homem, através exatamente da adoração a Ele. Um terceiro problema também, porque a Bíblia diz que nós só podemos adorar ao Senhor nosso Deus. Pela terceira vez, Satanás vai tentar Jesus. E aqui agora ele leva para uma parte elevada do templo em Jerusalém. E ele vai dizer, se tu és de fato filho de Deus, lança-te daqui que os anjos vão te socorrer. Você vê que Satanás o tempo todo ele cita a palavra para tentar fazer Cristo cair. E aqui é o pecado da presunção. O pecado de, se eu sou filho de Deus, nada vai me acontecer. Se eu sou filho de Deus, Deus tem a obrigação de me socorrer. É o pecado de achar que o fato de eu ser filho de Deus
Deus ele vai arcar com as consequências das minhas decisões que inevitavelmente poderão me afetar de alguma maneira por causa que foram decisões tomadas sem refletir sobre as consequências reais daquilo que eu estou fazendo, achando que Deus tem por obrigação me aguardar, ou me guardar, me assegurar. E aqui nós percebemos, se alguém se lança do pináculo de um templo ou de um monte elevado, ele simplesmente vai cair e pode chegar à morte. É a consequência natural. Mas olha, eu sou filho de Deus, isso não vai acontecer. Às vezes acontece também com coisas da nossa vida, do tipo, olha, se eu sou filho de Deus, eu não posso ficar doente. Se eu sou filho de Deus, essas coisas não podem acontecer na minha vida. E quando nós acreditamos dessa maneira, dessa forma, Satanás lança essas sementes de dúvidas, se de fato nós somos filhos de Deus, se de fato Deus nos ama. Então aqui o pecado da presunção, da falsa segurança. E Jesus responde também a Satanás com a palavra. O que é importante aqui nós entendermos é que Satanás ele também conhece a palavra. E ele a deturpa para poder fazer o homem cair. Cristo aqui ele está como nosso representante. Assim como Adão, como representante, ele caiu e nós caímos em Adão, Cristo está como representante, um novo Adão da humanidade, e nele nós somos vitoriosos. E ele nos deixa exemplo de como vencermos as tentações, os ataques do diabo. Saiba, tenha certeza que o deserto, que a tentação, se ainda não veio, virá talvez não uma, duas vezes, mas várias vezes na sua vida. Todo crente de verdade, ele é provado, ele é levado ao lugar onde ele precisa pôr em prática aquilo que ele aprendeu. E Jesus Cristo nos ensina a forma como nós podemos vencer. É através da oração, é através do jejum, é através da palavra. Se o diabo conhece a palavra, nós devemos conhecer mais ainda. E quando ele tentar nos enrolar, que possamos responder conforme o próprio Senhor nos ensinou na sua palavra. Portanto, meu irmão, minha irmã, vamos nos firmar no Senhor. Lembrando que o deserto é um lugar de passagem, é um lugar de provação. Quando nós não estamos ali por causa dos nossos pecados, quando nós estamos ali tendo sido conduzidos pelo Espírito Santo, é o lugar onde Deus deseja que nós tenhamos um crescimento espiritual, vencendo as tentações do diabo. Oremos. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós rogamos a Ti, que o Teu Espírito Santo ministre no nosso coração a força que vem de Ti, que possamos, por meio da Tua graça, encontrar força na oração, na palavra e no jejum, para vencer as tentações, em o nome de Jesus. Amém.